Glória a Deus. Estou muito satisfeito de poder estar aqui juntamente com todos os irmãos, poder estar participando desse culto abençoado, onde nós já sentimos a presença do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo convite, agradeço às irmãs, o dirigente, o pastor dessa igreja, que nos convidou, e desde o dia que fui convidado, eu me alegrei pela oportunidade que eu tenho de poder estar reunido juntamente com os irmãos, né? Esse lugar onde Deus tem feito maravilhas pelos testemunhos, né? Quantas pessoas foram salvas aqui, libertas do pecado por causa deste lugar, né? Então o privilégio é muito grande poder estar aqui, onde os irmãos têm realizado esse trabalho, né? E Deus tem se alegrado com a vossa disposição. E eu alegro porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos pregar a palavra, né? Como que as pessoas vão conhecer o Evangelho se nós não levarmos o Evangelho? Então, que Deus continue abençoando este lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Evangelho com 14 anos de idade. Então, eu glorifico a Deus, porque o Senhor plantou esse Evangelho no meu coração, vindo de uma família católica, né? Católica romana, onde praticava idolatria, mas o Senhor me libertou e me trouxe para estar junto dele, e eu glorifico a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses dias de festividade, o coração do dirigente, se ele sofrer no coração, é perigoso ele ter um infarto, né? Eu dirijo uma congregação e eu sei como é que é. A gente programa de um jeito, né? Tem muitas pessoas para ser usadas. Eu louvo ao Senhor porque aqui tem muita gente que hoje pôde falar, pôde cantar. Quando esses tempos atrás, há 2 anos atrás, eu assumi uma congregação e ali eu tive certa dificuldade. Um dia eu fui embora mais cedo, eu disse, não, vamos embora hoje porque o negócio está difícil. Tinha 3 pessoas, eu e minha esposa e mais umas 3 pessoas, davam 5. Falei, não, vamos embora mais cedo. Mas graças a Deus hoje, lá, às vezes, fica muita gente sem cantar, sem testemunhar, porque tem muita gente hoje para ser usado na obra do Senhor. Então, que coisa maravilhosa é quando a gente encontra uma igreja onde tem gente para ser usada. Os irmãos não precisam se preocupar, porque eu não gosto de passar do horário. Vou falar mais ou menos até 9h20, 9h25, os irmãos podem ficar tranquilos. Eu sei que aqui tem gente que acorda cedo. Eu sou criado na roça, eu sei como é que é esse negócio, irmãos. A gente fica um pouco cansado mesmo, né? Ainda mais eu, depois dos 44 anos, a gente vai baixando os farol. Se os irmãos começarem a cochilar, eu vou aumentar o tom da voz, para os irmãos não dormirem, né? Isso é normal. Eu muito me alegro de poder estar revendo a Leila, amiga da gente. Que maravilha. Desde o momento que eu cheguei aqui, Leila, eu pude glorificar o Senhor por você ter retornado à casa de Deus. Que maravilha, né, irmãos? O Evangelho, quando a gente conhece, é difícil de escapar dele. A gente tem mesmo que voltar para os pés do Senhor. E glória a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. O tema das irmãs, não vou falar dentro do tema, mas estão relacionados. Diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando o salmista estava citando esse negócio, falando essas palavras, é porque na região de Jerusalém, onde é situada Jerusalém, ela é cercada por montes. E às vezes muita gente confiava, porque Jerusalém é uma cidade fortificada. E às vezes muita gente confiava na sua fortificação, por ter grandes muralhas e por ser cercada de montes. E as pessoas eram difíceis de invadir Jerusalém. Por isso que o salmista está dizendo, o meu socorro não está nos montes, o meu socorro não está na fortaleza, o meu socorro vem do Senhor. Coisa boa é quando o homem admite que o socorro vem do Senhor. Tem certas pessoas que conseguem adquirir riquezas nesta vida, e a riqueza automaticamente vai passando para o cidadão uma certa confiança. Ele começa a ter confiança em si mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Tem irmão que pega esse negócio e já não quer confiar no outro irmão. Não é dessa forma, irmãos. Maldito o homem que confia no homem quer dizer na sua força física. É isso que quer dizer a palavra. Maldito o homem que confia em si mesmo.
E nós aprendemos com a palavra que o socorro vem do Senhor. Não adianta riqueza, não adianta grande fortuna, se nós não tivermos a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos em Tessalonicenses, no primeiro capítulo, ou em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. De onde nos vem o socorro hoje? É do Senhor. E o que nós estamos aguardando, irmãos? Aleluia. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Nós aprendemos desde o momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, que o nosso Senhor um dia virá nas nuvens para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Apesar que muitas das mensagens hoje têm levado os crentes a quererem buscar algo nesta vida. Muito do evangelho hoje tem sido pregado, incentivando os crentes a querer ter uma vida próspera nessa vida. E tem até o evangelho da prosperidade que chega a dizer que aqueles que não prosperam porque está em pecado. Quer dizer que aqueles que não adquirem riqueza nessa vida porque tem algo errado com a sua fé, está em pecado. Mas não é dessa forma. Jesus vai citar dizendo que ele veio para os pobres. O evangelho é para os pobres. E vocês podem observar. Por isso que Jesus disse ao jovem rico naquele momento, é mais fácil, disse aos discípulos a respeito do jovem rico, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque a riqueza traz confiança. E quando você tem riqueza, às vezes você não quer depender de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a seguir, aqui vai dizer a respeito da vinda. Dois acontecimentos vão acontecer aqui. A vinda do Senhor Jesus é a ressurreição com o Senhor Jesus. É algo extraordinário e eu quero mostrar aos irmãos em pouco tempo nesta noite. E não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, aleluia, Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A minha garganta não teve mais firmeza. Aleluia. Adquiri uma doença chamada sinusite. Eu não sabia que esse negócio atacava a garganta. E hoje está um pouco frio, mas é só esquentar a garganta que ela melhora. E se o microfone começar a falhar, Deus vai nos ajudar para nós falarmos sem microfone. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que, agora Paulo dizendo a respeito do acontecimento que estaria para acontecer no futuro. E Paulo no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, Paulo vai relatar que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no piscar de olhos. Aleluia. E também ele vai dizer que nós seremos arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo continua dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que significa isso? Paulo está dizendo: eu não quero que vocês estejam sem conhecimento das coisas que hão de acontecer, porque havia no meio do povo uma certa preocupação a respeito daqueles irmãos
que ouviram a palavra, que acreditaram no Evangelho que Paulo pregava e os demais discípulos, os demais apóstolos do Senhor, dizendo que Jesus um dia viria novamente para buscar a tua igreja. E nós vamos encontrar essa promessa no capítulo 14 de João, quando o Senhor Jesus chega a dizer as últimas instruções aos seus discípulos, quando ele começa a dialogar com seus discípulos e dizendo que ele estaria morrendo e que estaria também um dia ressuscitando, e onde ele estivesse, ele também estaria levando eles para estar morando juntamente com o Senhor. Aleluia. Juntamente com o Senhor. No capítulo 14 de João nós vemos esse relato. Então essa esperança foi nascendo no coração dos crentes. Aleluia. E muitos que ali creram no Senhor tombaram na sepultura. Por isso que Paulo agora vem relatando e dizendo: eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes, sem conhecimento do que há de acontecer. Aí Paulo está dizendo aqui que nós, um dia, o Senhor Jesus virá, e Ele virá buscar a sua igreja, e Ele virá buscar a tua igreja que está esperando a sua vinda. Por isso que Paulo está dizendo: aqueles que amam a vinda do Senhor, esses serão arrebatados. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus voltará. E Ele voltará com alarido, com grande grito de guerra. Alarido quer dizer grande grito de guerra. E Ele virá nas nuvens, com voz de arcanjo, quer dizer grande autoridade. Porque quando Jesus esteve sobre a face da terra, muitos não creram no Senhor. Porque Jesus, o povo de Israel ainda até hoje espera o Messias. Porque Jesus não veio mostrando a eles um reino material, mas Jesus quis mostrar um reino espiritual, e eles não entenderam. Por isso que eles ainda aguardam até hoje o Messias. Muitos em Israel não crêem que Jesus é o Messias, e eles só vão crer quando Jesus voltar e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Aí eles vão ver que realmente Jesus era o Messias. Era o Messias. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Paulo está dizendo que ele voltará nas nuvens. Eu quero que você venha entender o que Paulo estava dizendo quando ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Às vezes nós somos ignorantes a respeito da palavra de Deus. Hoje tem gente que tem aceitado todo tipo de pregação. Sabe por quê? Porque não lê a palavra e não busca conhecimento na palavra. Tem aceitado todo tipo de comida, todo tipo de pastor, todo tipo que aparece nas redes sociais. Muitos têm aderido. Eu costumo dizer uma coisa: hoje tem igreja para todos os tipos e gostos. Tem gente que gosta de andar cabeludo. Tem a igreja que você pode andar cabeludo, homem e sexo masculino. Tem igreja que você gosta, talvez tem um desejo de andar todo tatuado. Existe a igreja hoje. Talvez tem igreja que você, talvez tem irmão que deseja dançar um forró, dançar um rock. Tem igreja também do forró, tem uma igreja também do rock. Mas eu quero te mostrar, nós não podemos estar mais ignorantes. Mas eu quero te mostrar também que nossos dias atuais, muitos já têm descrito da palavra do Senhor. Muitos já não têm acreditado que Jesus vai voltar. E segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4, vai nos dizer que nos últimos dias haveriam homens escarnecedores, que viriam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Esses dias às vezes eu lia esse versículo dizendo: e muitos escarnecedores dirão: onde está a promessa da sua vinda? E eu imaginava, isso não acontece no meio dos crentes. Eu pensava comigo, mas eu dando aula esses dias atrás na escola bíblica, e eu fiquei assim, de boca aberta, de ver um relato de uma irmã dizendo que a sua sogra chega para ela e diz assim: como que você ainda acredita nesse negócio que Jesus vai voltar? Como que você ainda acredita? Uma crente dizendo para outra crente: como que você acredita neste negócio que Jesus ainda vai voltar? Eu fiquei assim pensando,
E com isso eu vi que a palavra do Senhor é real. Por isso que Paulo estava animando os irmãos naquela época, dizendo: eu não quero que vocês fiquem um tanto sem conhecimento do que há de acontecer. Jesus nos fez uma promessa. E agora Paulo está dizendo que nós, os que estivermos vivos, não precederemos aqueles que morreram. O que eu quero te dizer, por que os irmãos levantavam um grande questionamento naquela época? Porque muitos já tinham morrido. E Paulo já pregava, você vai entender o versículo que eu citei, 1 Coríntios 15:51. Paulo está dizendo: nem todos nós dormiremos. O que significa isso? Por isso que tem a testemunha de Jeová dizendo que eles pegam esses versículos, quando diz nem todos dormiremos, aqui Paulo está dizendo aqueles que dormiram no Senhor. Eles querem dizer que o homem, quando morre, entra no estado de dormência e fica ali dormente, sem ter raciocínio algum. É isso que eles pegam essa passagem. Mas aqui Paulo está dizendo aqueles que dormiram, aqueles que dormem, quer dizer aqueles que morreram. É isso a interpretação do versículo: aqueles que morreram em Cristo. E Paulo já citava naquela época. Paulo citava: nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados. Olha que confiança. Por isso que levantou um questionamento. E aqueles, Paulo, que aguardaram a Jesus a vida e ele não voltou, e agora morreram, e aí como será essa situação? Olha que coisa extraordinária. Olha que maravilha de promessa. Nós estamos aqui, vejo pessoas já de cabelos brancos envelhecendo. É um privilégio você envelhecer. Louvado seja o nome do Senhor, se Deus me permitir, mas eu estou aguardando a vinda do Senhor. Por isso que eu disse no início: de onde nos virá o socorro? O que você tem esperado de socorro? O que você tem buscado ainda neste mundo? O que você tem buscado? Será que você tem amado a vinda do Senhor Jesus? Ou será que você tem somente sentado nesses bancos todos os dias e dizendo da boca para fora? Ora vem, Senhor Jesus, da boca para fora. Falar da boca para fora é muito fácil. É igual fazer a oração do Pai Nosso. Quando chega naquela parte: seja feita a tua vontade. Falar da boca para fora é muito fácil. Seja feita a tua vontade. Às vezes a sua vontade não é a vontade de Deus, é tudo ao contrário da sua. Por isso que é muito falar da boca para fora, mas falar do coração: Senhor, seja feita a tua vontade. É assim como nós. Será que nós temos amado? Será que realmente nós temos aguardado, esperado a vinda do Senhor? Paulo está dizendo aos irmãos: não se preocupe. Por isso que no final ele disse: consolai-vos. E ele também vai dizer, eu estou quase cego, estou nem enxergando esse negócio mais. Por isso que ele vai dizer a respeito, para que os irmãos não sejam ignorantes e não entristeçais. Olha aqui, irmãos, que coisa interessante. Não sejam ignorantes e não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Como aqueles que não têm esperança. Você não pode viver a sua vida sem esperança. Você não pode terminar a sua vida mesmo na velhice sem esperança. Tem gente que perde a esperança, desanima, desiste. Era o caso que Paulo estava aconselhando os irmãos, porque tinha muita gente já desanimada, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Faz 30 anos que eu aprendi essa palavra, e tem 30 anos que eu guardo ela no coração, dizendo: Senhor, eu quero. Oh, aleluia. E esse negócio agora tem aumentado no meu coração, com intensidade de desejar a vinda de Jesus para nos arrebatar. Que privilégio é esse, que maravilha. E Paulo diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês se encontrem tristes, desanimados, como os incrédulos que não têm esperança. Hoje temos que tomar cuidado nessa geração de pessoas sem esperança, crente perdendo a esperança. Quanta depressão entrando no meio dos crentes. Meu Deus, que negócio é esse? Cadê a esperança em Cristo? Cadê a confiança? Crente toda hora com medo de morrer,
Tudo que ele vai fazer tem medo de morrer. Entra num carro, tem medo de morrer. Anda de bicicleta, tem medo de morrer. Anda a pé num trânsito pesado, tem medo de morrer. Entra dentro de um avião que ele chacoalha tudo, aí que o camarada fica com medo de morrer. Que esperança, que convicção é essa? Que igreja! Que esperança! Parecendo ímpio que não tem esperança, não sabe para onde vai. Crente tem que saber para onde vai. Crente tem que conhecer o seu lugar de morada, que é o céu. Crente tem que ter a convicção no seu coração. E Paulo estava dizendo: o Senhor Jesus voltará. Jesus voltará com voz de arcanjo e grande autoridade e com grito de vitória nos céus. Olha que coisa interessante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo está dizendo de um grande acontecimento, Aleluia, que será o arrebatamento da igreja. Mas tem uma coisa: haverá no céu um grande alvoroço. Na primeira vinda de Jesus haverá um grande alvoroço no céu. Jesus voltará para buscar a tua igreja. Só que tem uma coisa: a Bíblia vai dizer que a trombeta vai tocar. Em Números, no capítulo 10, quando Deus ordena a Moisés: Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Quando todas as trombetas tinham um significado, cada toque tinha um significado. A trombeta tocava, fazia um som. Os anciões, os sacerdotes entendiam que eles precisavam aproximar de Moisés. Se ela tocasse uma vez, o arraial entendia que eles tinham que aproximar de Moisés. Se ela tivesse um som contínuo, o arraial entendia que eles estariam partindo. Eu quero te falar nesta noite: Jesus virá com a trombeta e o toque será contínuo de retirada. Esse alvoroço vai acontecer no céu. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Crente só vai ouvir e ver esse alvoroço no céu aqueles que estiverem esperando, guardando o seu corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o grande dia do Senhor. Isso aqui é interessante. Tem gente que já não se preocupa mais com a santificação. Oh, aleluia. Vivemos em uma geração, senhoras e irmãs, uma geração onde já não querem respeitar vocês pelo jeito que vocês se vestem, pelas posturas. Querem dizer que isso é obsoleto, é do passado, é gente quadrada. Oh, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor virá buscar os remanescentes. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, remanescente, irmãos? É o resto. É o resto. Remanescente significa o resto. Jesus virá buscar os remanescentes, aqueles que guardam corpo, alma e espírito irrepreensíveis, quer dizer corretos, santificados, aguardando a vinda do seu mestre. Vivemos em uma geração onde, oh aleluia, os fundadores, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, oh aleluia. Geração que quer desprezar, geração que quer desprezar os fundadores da igreja, oh aleluia. Geração onde já não se guarda, geração que já não se preserva, oh aleluia. Mas Jesus virá buscar um povo seu zeloso de boas obras, e só vai ouvir esse alvoroço no céu e presenciar aqueles que tiverem os ouvidos afinados para a trombeta. Oh aleluia.
Aquele que é músico, ele sabe quando alguém desafina, o instrumento desafina, a pessoa desafina, porque ele tem o ouvido aguçado e sabe conhecer as notas e sabe quando alguém desafina. Eu quero te dizer, só vai ouvir o toque da trombeta soar aqueles que estiverem realmente desafinados com o Senhor. Aqueles que estiverem em bom relacionamento. Hoje eu li uma mensagem de Billy Graham dizendo: ore até se tornar íntimo do Senhor. Ore até você se tornar íntimo. Geração que não ora, geração que às vezes chega na igreja, tem a oportunidade de orar, porque eu dirijo igreja e sei, fica o tempo todo conversando, trocando mensagem em celular. Oh, aleluia. Geração do celular, zap, mensagem, Facebook, jogando dentro da igreja. Geração, a trombeta vai tocar. Mateus 24, Jesus falando aos seus discípulos, porque eles perguntaram: Senhor, fala-nos a respeito do futuro. E Jesus começa a dizer em Mateus 24, versículo 36, ele começa a dizer: assim será como nos dias da vinda do Filho do Homem. O povo casava, dava-se em casamento, comiam e bebiam. O que quer dizer? Vida boa, tranquila, não liga com nada, até que o dilúvio veio e os pegou despercebidos. Geração dos despercebidos, já não ligam com nada mais, acha que Deus aceita tudo. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, e vai levando a vida e impureza na presença do Senhor. Mas tem uma coisa, a trombeta vai tocar, o acontecimento acontecerá no céu, o ímpio não vai presenciar. Aprenda isso, irmãos. Jesus virá para a igreja. É para você que tem guardado até hoje. Oh, aleluia. Veja os irmãos aqui, ó, guardando quantos anos ali, já de cabeça branca. Mas terá a sua recompensa. Era isso que Paulo estava dizendo. Crentes, aprendam uma coisa: não tenha tristeza no coração, mas tenha esperança na vinda do Senhor. Aí tinha também uma questão, já passei do horário, já não cumpri a minha palavra, mas vamos mais um pouquinho. Deixa Deus usar, pastor. Aleluia. Mas tem mais uma coisa, 2 acontecimentos vão acontecer aqui. Paulo estava dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem no Senhor. Quer dizer, aqueles que morreram, porque os irmãos questionavam Paulo, e aqueles que já morreram? Porque tinha muitos que não acreditavam na ressurreição. A palavra de Deus vai nos dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Quer dizer, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. É isso que você vai encontrar, depois você leia, que você vai entender sobre a ressurreição no capítulo 1 de Coríntios. 1 de Coríntios no capítulo 15. Leia depois esse capítulo todo, que você vai entender sobre a ressurreição. E havia um grande questionamento: e aqueles que morreram, o que vai acontecer com eles? Mas Deus, Paulo está dizendo: o Senhor Jesus voltará nas nuvens, e nós não vamos anteceder aqueles que dormem. O que quer dizer isso? Nós não vamos ser transformados antes que aqueles que morreram em Cristo sejam ressurretos. Aleluia. Sejam ressurretos. E para que isso? Por que nós temos que ressuscitar? Paulo também vai dar resposta para você no capítulo 15 de Coríntios. Paulo chega a dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando o homem no jardim pecou, o homem era eterno, não havia pecado nele, mas quando ele pecou, entrou a morte. E por causa de um homem entrou a morte em todos nós, mas por causa de outro homem agora a vida habita em nós. E para que isso aconteça, há um acontecimento importante na vida do Senhor Jesus: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar e encontrar num corpo incorruptível. O que quer dizer isso, irmãs? É um corpo que já não vai desfazendo. As irmãs vão vendo aí, tem a idade mais do que a minha, mas eu já tenho passado por uns processos que eu não tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos de idade.
É tanta dor, é tanta coisa, perdendo a visão, garganta ruim. É um corpo corruptível, vai se acabando com o tempo, vai se acabando. Mas o corpo ressurreto é um corpo incorruptível, onde a doença, a enfermidade já não tem poder, e nem a tristeza. É isso que vai acontecer. Mas tem uma coisa, irmãos, há 2 ressurreições, não vai dar tempo, só uma pincelada. Haverá 2 ressurreições, está localizado em João, no capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Haverá 2 ressurreições aqui. Uns vão ressuscitar, você vai encontrar também em Daniel 12, dizendo: uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero te dizer nesta noite, enquanto nós estamos vivos, nós estamos lutando pelo céu. Mas se alguém aqui algum dia desistir desse negócio, guarda essa palavra, porque uns vão ressuscitar, aqueles que estiveram aguardando a Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que desprezaram o Evangelho, que desprezaram a palavra do Senhor, até mesmo da igreja, trata com relaxo as coisas de Deus, trata com relaxo a presença do Senhor. Esse vai ser desprezado um dia, e ele vai comparecer diante do trono branco. Ele há de comparecer. Mas a Bíblia vai dizer: bem-aventurado, você vai encontrar em Apocalipse 26, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Aí você vai encontrar também a segunda morte no livro 20 de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13, 14 e 15. Uns vão ressuscitar. Jesus vai voltar a primeira vez para a igreja, guarda isso no seu coração. Jesus voltará e nós seremos arrebatados, se aqui nós estivermos, e vamos morar com o Senhor, vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, e só vai presenciar esse fato quem está preparado. Mas no dia do grande trono branco haverá também uma ressurreição que Daniel citou. Uns vão para a vergonha e desprezo eterno, todos há de ressuscitar um dia. Uns para a vida eterna, uma vida de consolo, uma vida de paz, uma vida de repouso. Mas para aqueles que desprezaram, nos diz também que vão comparecer diante do trono, e a Bíblia vai dizer que vão comparecer grandes e pequenos diante do Senhor, homens poderosos, homens sem posse, homens de qualquer tipo, que desprezaram a vinda do Senhor Jesus, desprezaram a palavra do Senhor. E tem uma coisa, irmãos, e os livros, nos diz a Bíblia que os livros vão ser abertos. Que livros são esses? É os livros das obras naquele dia. E também vai se abrir um livro chamado Livro da Vida. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Nosso Deus é tão justo, que Ele, sabendo que você não, Deus que nos guarde disso, que aqueles que não guardaram a vinda do Senhor, que não amaram, que não fizeram a vontade do Senhor, no trono branco já é um trono de condenação. Jesus, sabendo que já estão condenados, mas Ele é tão justo que Ele vai dizer: abra o livro da vida, e vai procurar o nome daquela pessoa. Ele vai procurar o nome, e nos diz a palavra que, não encontrando o nome no livro da vida, será lançado no fogo de enxofre, onde está a morte e o inferno. Aí a Bíblia vai dizer: essa é a segunda morte. Aleluia. Tem muita gente aí fora que não acredita. Eu não acredito no céu, não acredito no inferno. Deus não está preocupado com isso. Deus não preocupa com o homem
Se o homem acredita que ele existe ou não, Deus não se preocupa com isso. Deus é Deus independente de opinião humana. Deus é Deus. Deus não se preocupa se o homem vai acreditar ou deixar de acreditar, não. Sabe por quê? Porque todos nós passaremos pelo processo da morte. Mas eu quero deixar para a igreja nesta noite que nós venhamos seguir os conselhos de Paulo, que nós não venhamos deixar de ter esperança no nosso coração que Jesus voltará. E que esse acontecimento seja um motivo de alegria, que é a vida do Senhor Jesus. Nós precisamos estar aguardando, esperando, amando a vinda do Senhor. Glória seja para Deus. Para que nós não venhamos comparecer diante do trono branco. Sim, Jeová. Estarei encerrando. Que Deus continue abençoando os irmãos. Aleluia. E por que Jesus não voltou ainda? A palavra de Deus também vai te revelar esse negócio. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 como um dia. Quem se preocupa com o tempo é você. E eu te dou um conselho aos jovens, que estão até mais jovens do que eu, aos irmãos. Quem se preocupa com o tempo é você, não é Deus. E você tem que se preocupar, eu tenho que me preocupar, eu não posso perder tempo. Tanto na minha vida espiritual, como na minha vida material, na minha vida secular, não posso perder um instante. Se você tem objetivo, então corra, porque o seu tempo está passando. Menos um dia de vida hoje para mim. Menos um dia de vida. Então um dia para o Senhor é como 1000, por isso que ele não voltou. Se ele tivesse voltado há um ano atrás, a Leila não estaria aqui hoje. Ou 2 anos atrás, não sei. Os demais, se Jesus tivesse voltado há 30 anos, eu não estaria aqui. Então Deus sabe que existem pessoas ainda para se converter ao Evangelho. Então guarde esse negócio. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. E 1000 anos é como um dia. Ele faz tudo em um dia se Ele quiser. Ele resolve todos os problemas. E Ele pode gastar 1000 anos também, segundo a sua vontade. Por isso Jesus não voltou. E mais que você não faça como a irmã, perder a convicção. Era isso que está acontecendo com os irmãos. Tinha dúvida. Não faça como a irmã, sogra da outra irmã lá, que chegou a dizer: você ainda confia nesse negócio que Jesus vai voltar? Então que essa mensagem fique para os irmãos. Em outra oportunidade, se Deus permitir, eu agradeço aos irmãos por estar aqui nesta noite, louvando e exaltando o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Glória a Jesus. Foi poucos minutos, mas às vezes para quem ouve é muito tempo, para quem fala talvez é pouco, né, irmãos? Tem vezes que a gente está torcendo, quando a gente fala amém, o irmão terminou amém, é porque já está falando graças a Deus que o irmão parou, né, irmãos? Tem vezes que é assim, dessa forma. Então Deus continue abençoando os irmãos, o nosso irmão pastor, dirigente daqui, que Deus continue abençoando os demais, as irmãs do ciclo de oração que nos convidou, que Deus continue nesses propósitos, não desista. Às vezes é difícil, a gente nos encontra, é difícil quem dirige culto, às vezes você quer muita gente, e às vezes você se encontra sozinho. Tem dias que vai ser dessa forma, mas não podemos desistir. Se você tivesse desistido, se os demais tivessem desistido, hoje nós não estaríamos aqui. Então que Deus continue abençoando. Amém. Aqui eu duas pessoas. Glorificado é o nome do Senhor, né? Boa palavra que nós ouvimos da parte do Senhor. Quero pedir que Deus continue abençoando o nosso pastor, né, Fábio, que tão bondosamente nos atendeu aí no nosso convite e está aqui, dizendo que tiver outra oportunidade ele vai estar aqui outras vezes. É privilégio para nós em poder ter o Senhor conosco aqui. Amém? Porque foi uma bênção ter o Senhor aqui, né? E eu tenho certeza que todos estão felizes, né? Glória a Deus, como eu disse, eu estou em casa, né? Aqui ninguém pode me falar assim, me reclamar, não. Esse dirigente enjoado, né? Porque
esses irmãos de Tuiutaba, eles me amam, pastor. Porque saí de lá para vir para cá. Agora, eles me ouvem. Domingo, segunda, quarta, sexta. Ainda vem pra cá me ver. Não, são gente abençoada, né? Glória a Deus. Quero pôr um abrigo no trabalho. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã. Que pena que o pastor Fábio não vai poder estar conosco, né? Mas nós também estaremos com a cooperação do bairro Pirapitinga. E também vai vir o pastor Ronilson, também o pastor do Pirapitinga. Irmão, ele vai estar conosco aqui, né? Vai ser muito bom de poder ter conosco. Quero agradecer aqui os pastores de Sol Nascente, da Alvorada, que tão bondosamente veio ter conosco. Que Deus, só Deus para recompensar vocês, meus irmãos, porque eu não tenho que compensar. Mas Deus tem grande bênção na vida de nossos irmãos, né?